Bom, hoje nós vamos falar, né, os pontos positivos, né? A dúvida é se é interessante trabalhar ou não com vários protagonistas. Então vamos trabalhar exatamente os pontos positivos e os pontos negativos dos vários protagonistas. E eu me lembro muito que esse foi um comentário que eu fiz eu mesmo quando eu ministrei um curso na Viriato Correia, uns 11 anos atrás, né? Que eu falei, olha, interessante de você ter mais de um protagonista é que mais protagonistas você pode criar identificação ou empatia com mais leitores, né? E eu lembro que a pessoa perguntou, um dos alunos perguntou, falou, então eu tenho que colocar um monte de protagonistas? Eu falei, não, exatamente pelo motivo inverso, porque eu não necessariamente posso criar, né, empatia com todos os protagonistas. Então, se você for contar a sua história através do ponto de vista de vários protagonistas, entendeu? Tem parte da sua história que talvez não vão me interessar. Então, eu vou até falar isso mais tarde, mas de qualquer maneira você tem um exemplo que eu dei, eu lembro, foi as histórias do Harry Potter, né? Eu falei, olha, por exemplo, você pega a história do Harry Potter. O Harry Potter você tem, na verdade, um protagonista e dois co-protagonistas, que é o Ron e a Hermione. Então você não tem multiprotagonistas, são vários protagonistas, porque eles vão estar sempre juntos. Você nunca vai ver a história pelo ponto de vista da Hermione, pelo ponto de vista do Ron. Você vai ver dos dois vão enriquecer a história, né? Então, por exemplo, por que a Hermione é interessante? Porque ela vai chamar atenção, ela é estudiosa, ela é certinha, ela vai chamar atenção desse tipo de gente, a pessoa mais estudiosa, que gosta de ler, vai ter empatia para com a Hermione. E o Ron, além de ser, por exemplo, de trabalhar, né, o arquétipo do bobo, na verdade, ele mostra um lado muito bonito, que é o lado da família. Então, se você for parar a pensar, o Harry, ele é órfão, né? E o Ron, ele tem esse contato com a família. Então, por exemplo, chega lá no Natal da primeira história, o Harry está deitado, porque ele sabe que ele não vai receber presente, porque a família dele não liga para ele, e o Ron está lá na árvore, mexendo nos presentes, aí ele, tem presente para mim, e aí o Harry, nossa, tem presentes para mim, quer dizer, é uma cena que chama atenção, a gente sente emoção disso, né? Mas então assim, é interessante, assim, você vê como cria um elemento que você cria uma empatia para com o personagem, mesmo para com o Ron, que é o bobo, porque você gosta desse elemento de família, todo mundo gosta, né? E fica a pergunta, quer dizer, quanto mais protagonistas, melhor? Não. Na verdade, como eu falo, é relativo. Por quê? Porque, por exemplo, a gente está falando do Ron e da Hermione. Não adianta você colocar 10 protagonistas e os 10 serem de duas dimensões. Você tem que trabalhar esse protagonista para que ele tenha uma tridimensionalidade, para que ele seja alguma coisa mais do que aquele boneco de papel, né? Que o objetivo dele é só ajudar o protagonista real, né? Ele tem que ser um personagem efetivo, né? E esse é só um dos pontos, porque, como eu falei, assim, no livro Song of Ice and Fire, né, o famoso Guerra dos Tronos, né, eu já cheguei a comentar, e vários amigos meus comentaram, eu falei, olha, eu perdi interesse, por quê? Porque tem muitos protagonistas, né? Então, eu lembro que ele devia ter uns, sei lá, 10, 15 protagonistas, eu gostava de 5, 2 morreram, 3 quase não apareceram, então, uma dada hora eu olhava e falava assim, por que eu estou lendo isso? Entendeu? E eu até efetivamente li o primeiro livro inteiro, mas quando chegou no segundo livro, eu comecei a ler e falei, não tem interesse. Por quê? Porque não está apresentando de cara um protagonista aqui, para com o qual eu me criei empatia, eu me liguei. Então esse é um ponto negativo. Claro, quer dizer, um dos pontos positivos é que se você tem vários protagonistas, eles podem ser mortos sem que a história tenha problema. Porque você sabe, né? Que, assim, você tem um livro lá, você sabe que o Harry Potter nunca morreu no Harry Potter porque está no nome do livro, né? Então, se você tem diversos protagonistas, de repente você pode matar um ou outro
o leitor sempre vai estar curioso, intrigado para saber quem pode ou quem não pode morrer. Né? Então, até um ponto que até o George Martin chegou a comentar. Ele até brincava, eu vou matar o cara que você gosta e você que se dane. Né? Mas esse é o ponto, quer dizer, por exemplo, a gente estava falando do Song of Ice and Fire, a própria Márcia, que é aqui na literação também, ela falou, quando Stark morreu, pra mim, a história já era. Né? É o que eu falei pra mim, tá lá, 15 protagonistas. Quer dizer, se eu gosto de 5, quer dizer, 2 morreram, 3 não aparecem, e se o resto... Cara, se o resto morrer, eu não tô nem interessado, eu tô lendo aquilo aí pra quê? Entendeu? Então, esse é um ponto. Quer dizer, mais protagonistas significa mais pontos de vista, significa uma história mais apresentada de uma maneira mais rica. É relativo, você pode trabalhar uma história rica, mesmo com protagonistas com um ponto de vista só, mas é uma função. Né? Então, por exemplo, você pega o Sombriossos, você tem a protagonista, né? E o ponto de vista dela, o ponto de vista é limitado a ela, mas às vezes você tem um ou outro co-protagonistas que estão, você mostra o ponto de vista deles, né? Para que se torne interessante. Nos demais livros, né? Além do Sombriossos, o King of Crows, não, como é que é o... Hoje tá ruim de nome, hein? Crooked Kingdom é o nome do livro. Não. Six of Crows. Isso. É isso? No Six of Crows, que é um spin-off do Sombriossos, quer dizer, você tem efetivamente vários protagonistas. Você tem o ponto de vista do chefe da gangue, né, da assassina da gangue, da maga da gangue, quer dizer, do atirador da gangue. São pontos de vista diferentes, né? Então é interessante, mas são menos, não tem 15 ou 20 como no Guerra dos Tronos, você tem 5 e você termina, no meu caso eu terminei me interessando mais e terminei lendo até a trilogia inteira. E você tem outros modos, como nós já apresentamos inúmeras vezes, por exemplo, o estilo que nós chamamos, né, de jogo de xadrez. Por quê? Porque você tem sempre uma ação do herói ou uma ação do vilão e uma reação do herói, né? E vai trocando e você sempre vai ficando com interesse em saber qual vai ser a reação do herói sobre a ação do vilão, como vai ser a reação do vilão em relação à ação do herói, né? Até porque todas as histórias trabalham com um outro elemento que nós já trabalhamos, que nós já apresentamos aqui, que é o cliffhanger, que é você terminar a ação um pouco antes dela surtir resultado, de modo que o leitor fica curioso para saber o que aconteceu e vai estar sempre tendo ler o que vai acontecer a respeito, né? Então, o leitor está sempre interessado. O que o vilão fez, o que o mocinho vai fazer, o que o mocinho fez, o que o vilão vai fazer, né? Então, por exemplo, então é um modo de você trabalhar, né? No caso, 2 protagonistas. Então, se você for parar a pensar, como eu apresentei, Harry Potter tem um protagonista e co-protagonistas, sempre você vai ter o ponto de vista do Harry Potter, né? Guerra dos Tronos você tem vários protagonistas, ou seja, a história vai ser apresentada pelo ponto de vista de vários personagens diferentes, né? Muitas vezes um inimigo do outro, né? E falando de, por exemplo, Star Wars, né? Star Wars em livro, né? Em questão, eu me recordo que em 1990 e poucos lançaram a trilogia do Tron, que seria uma continuação depois dos filmes, né? E ela trabalhava exatamente esse conceito, o jogo de xadrez, né? De um lado você tinha a ação lá do Luke, da Leia, do Chewbacca, dos rebeldes, de outro lado você tinha a ação do vilão, que era o comandante Thrawn, né? E era interessante exatamente porque você queria saber o que cada um ia fazer, né? Então
Inclusive o livro começa com a ação do Comandante Thrawn, né? É muito interessante isso. E aí você vai vendo, tipo, ele é desse jeito, você achou ele interessante, aí os rebeldes vão fazer, a República vai agir dessa maneira contra ele, e ele vai agir dessa maneira contra a República, a coisa vai jogando, né, contra isso, dessa maneira. Lembrando que nunca você vai ter, né, uma série grande, ela pode mudar, né? Ela não necessariamente precisa ser sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, no Witcher, né, as histórias começaram com o Geralt como protagonista, né? Então você tinha co-protagonistas, então às vezes era o Jaskier, às vezes era a Yennefer, e com os livros se desenvolvendo, a história se desenvolvendo, a história se tornou multiprotagonista. Então você tem histórias que você está contando, quem está contando do ponto de vista é a Yennefer, ou é a Ciri, ou é o Jaskier, e não o Geralt. O Geralt nem está perto da história, né? E é interessante, veja bem, quer dizer, é ruim porque isso acontece, é bom porque isso acontece? Não, mas você tem que tomar cuidado, entendeu? Para você não dar o passo maior que a perna, né? Então fala assim, eu vou criar 10 protagonistas porque é interessante. Não, porque depois você tem que lidar com todos esses protagonistas. Depois o leitor pode não ter interesse por algum desses protagonistas, como eu comentei que aconteceu comigo no Guerra dos Tronos, né? E isso pode fazer com que ele pare de ler o seu livro. Eu falo assim, olha, não me interessa mais. Então, como eu falei, eu até comprei a série completa dos livros que estavam em promoção na época, mas só li o primeiro, entendeu? Só li os demais estão ali. Você fala, não te interessa? Não me interessa, né? Porque ele criou uma miríade, né, de protagonistas que, pra mim, não mudam nada. Então cuidado, né? Não dê, como já disse, não dê os passos maior que a perna. Né? Saiba lidar, saber trabalho, né? Saiba lidar, trabalhar com esse aspecto de um protagonista, alguns co-protagonistas, ou uma história que tenha 2, 3 pontos de vista, né? Ou 2 no caso do jogo de xadrez, e chame a atenção do leitor por causa disso, né? Com isso. Como sempre, acho que, evidente, a gente podia ficar continuar conversando sobre isso durante muito tempo, não é essa a ideia. A ideia é dar um ponto de vista básico para que você possa trabalhar, né? E se você deixa seu like, isso ajuda a gente muito, né? Comenta se você já trabalhou diversos protagonistas ou co-protagonistas, ou se você tem interesse na sua história, né? A gente sempre quer saber. Repassa, né? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está com dúvida se ele vai usar vários protagonistas ou vai fazer uma história de um ponto de vista só, né? E segue a gente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. A gente está sempre postando coisa nova sobre o mercado, dando dica, respondendo pergunta, analisando livro, né? E acho que todo mundo tem a ganhar com isso. E até a próxima.